Amanhã tem Copa do Brasil. O Bahia vai enfrentar o Santos na Arena Fonte Nova, tentando reencontrar o caminho das vitórias. E o jejum continua. O Bahia foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional e voltou com mais uma derrota na bagagem. Johnny e Wanderson fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o esquadrão está na beira da zona de rebaixamento, salvo apenas pelo saldo de gols. Apesar do tropeço, o elenco segue confiante na sequência do trabalho. Continuar, a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir o nosso caminho, que a gente almeja tanto um bom campeonato brasileiro. Com 5 derrotas em 8 jogos, o Bahia vive o seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos. Pior até do que as campanhas dos 3 rebaixamentos do clube. E depois da derrota, o elenco chamou a responsabilidade pelo mau momento e defendeu o técnico Renato Paiva. Eu acho também que a gente tem que assumir a bronca, porque na maioria das vezes, muitos programas de esporte que eu vejo aí, a culpa está indo só pro professor, mas eu acho que a culpa não é só pro professor. A gente que está dentro de campo, a gente está jogando, a gente tem que assumir essa bronca e concluir essas oportunidades que a gente criou hoje em gol, que eu tenho certeza que vai ser bom pra gente, vai ser bom pro professor, vai ser bom pra torcida, vai ser bom pro Bahia inteiro. Depois da partida, o técnico afirmou que esse foi mais um jogo em que o Bahia foi melhor que o adversário, mas não conseguiu os 3 pontos. Na opinião dele, se o time continuar jogando dessa forma, os resultados vão aparecer em breve. Não preciso de desculpas. Sou como sou, em todo lado fui assim e continuarei a ser assim. Digo aquilo que vejo e aquilo que sinto, sem qualquer mínima desculpa. Acho que os números são claros, os jogos são claros. Temos que continuar a manter este nível de trabalho porque a bola vai começar a entrar. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas. Continuar a jogar nesta linha, a bola vai começar a entrar na baliza do adversário. Portanto, é isto. Vamos falar do Renato Paiva, né? Desse time para a Copa do Brasil. Um desfalque já é certo, o Tassiano não entra em campo. Inclusive, ele utilizou isso como argumento para ter tirado o Acevedo da equipe no último jogo contra o Inter, né? Porque ele acha que um jogador não pode jogar 2 partidas seguidas. Na cabeça dele, tem que ser jogo sim, jogo não. E aí, amigo, a famosa sequência para o time a gente não vai ver nunca. O Bahia é um time desencontrado, o Bahia é um time espaçado, o Bahia é um time que não tem entrosamento. É óbvio, né? Não vai ter nunca nesse modelo aí de metodologia do Renato Paiva. Não sei se disseram a Renato Paiva, quando ele veio para o Bahia, que ele ia treinar um campeão brasileiro. O maior clube do Norte e Nordeste do Brasil. Será que disseram isso a ele? Será que o pessoal do City sabia a marca que tinha na mão? Quando eles compraram 90%, porque o Bahia hoje é time de dono. Torcedor vai, aplaude, faz pressão, mas quem manda está lá na Inglaterra. Então, eu sempre vejo o jogo do City, do Manchester, vi agora os jogos contra o Real Madrid. O clube lá está na final contra a Inter de Milão, mas lá eles têm Haaland, eles têm Guardiola, ele tem jogadores de alto nível. E aqui, aí eu estava fazendo uma relação do Bahia City com o Manchester City. Que tristeza. E o nosso Renato... gente olha assim, Sam, nada contra o cara, inclusive com todo o respeito, mas como é que você investe 18 milhões no Chaves, por exemplo? De onde? Qual foi o parâmetro utilizado para esse investimento? Eu ia chegar lá. Que esse cara jogava essa bola toda e aqui sumiu. Eu chegava lá. Eu até disse para um amigo, em tom de brincadeira, isso é conversa de boteco, conversa de bar. Disse, olha, o cara que pagou 18 milhões por Chaves devia ser preso, porque ele não joga bola para custar tanto. E outros jogadores que custaram muito ao Bahia. Sim. Que custaram muito, no caso, ao City.
Então, a impressão que dá é que os caras ficam usando o Bahia como base experimental. Olha, eu vou comprar aquele jogador ali, esse Chaves joga bem lá no Uruguai, eu vou botar no Bahia para ele amadurecer e trago para cá se ele justificar. Como eles já fizeram com outros jogadores que mandaram aqui para o Bahia. E o Renato está meio perdido, está mais perdido do que cego em tiroteio. Ele não sabe para onde vai. Quer dizer, todo dia ele muda o time. E a torcida do Bahia, num português bem claro, num baianês bem claro, está retada com ele. E com a cartolada que está aí. Aliás, não tem nem que ficar, porque os caras estão lá fora. Sam, respondendo o que você perguntou, eles não têm noção, não, realmente, do tamanho do Bahia. A partir do momento que Renato Paiva compara o Bahia com o Goiás na Sul-Americana... Pronto. Porque quando eu via o Bahia sendo comparado com o Flamengo, perdeu pro Flamengo porque o Flamengo está na Libertadores. Tudo bem. Perdeu, vai jogar com o Palmeiras, é um grande time, campeão brasileiro. Agora, comparar com o Goiás... não ter noção. E o pior, Sam, foi o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Antes você me falou, eu gravei, eu vou furar você aqui no termo jornalístico. Lá ele. O torcedor do Bahia está chateado e não tem a quem reclamar, a quem cobrar. Quem vai cobrar para tirar Renato Paiva, por exemplo? Hoje a gente não tem a quem cobrar. Porque Belintani, como você me falou aqui, eu gravei, tá igual a linha do Equador, não é? Existe, mas ninguém vê. Exatamente. Então vai cobrar a quem? O torcedor do Bahia, porque eu digo a você, Sandro, acredito que há 1, 2, 3 temporadas atrás, Renato Paiva já teria caído. Concordo. Já teria caído com esse início de temporada. E o outro Bahia, se ele treinasse o outro Bahia, ele já tinha voado pelos ares. Já tinha voado, mas há aqui muito tempo. O padrão europeu está se estabelecendo. Eu sei que já são 6 meses, o Bahia não tem time, não tem padrão, não tem defesa, não tem ataque, só tem uma torcida. Não tem uma cara. Não tem uma cara, só tem uma torcida chateada. Eu, particularmente, não sou favorável a essas mudanças constantes de treinador. Por exemplo, a temporada começa e aí já vem aquela pressão. Mas, sinceramente, eu posso estar equivocada. Pode ser que o Renato Paiva dê um baile daqui para frente, comandando o Esporte Clube Bahia, mas não consigo ver ele encaixando o time. Não consigo. Ju, são 34 partidas, como o Sam falou. O Bahia sofreu 43 gols. 32 dele no banco. A gente está falando em quê? Em 34 partidas, com 43 gols sofridos, o Bahia jogou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e jogou as primeiras fases da Copa do Brasil. Ou seja, o Bahia pegou times de pouquíssima expressão. Então, 43 gols em 34 jogos é uma coisa absurda, né? Isso já mostra a inconsistência do trabalho do Paiva. E eu fico muito, assim, curioso, assim, quando ele chega nas coletivas, né? Vou nem entrar no mérito de jogo. Quando ele chega e fala, pede paciência à torcida, fala que é o processo que é esse mesmo, precisa ter um pouquinho mais de paciência, pede apoio, quer a torcida lotando a Fonte Nova agora na quarta-feira. E aí, na mesma entrevista, como o Léo lembrou bem, ele chega e fala, não, mas você tem que entender que o Bahia veio de uma Série B e o Goiás está numa Sul-Americana. Beleza, e o Cruzeiro e o Grêmio são o quê? Outra coisa, o time que o Cruzeiro e o Grêmio fez que o Bahia não poderia ter feito também. Rafael, eu falei ontem na Band News do Sport Recife, que toma 4 do Itabuna. Peraí. Ali já tinha ido. Eu falei ontem na Band News, Sam, a impressão que eu tenho, né? Até quando se fala, por exemplo, nunca ganhou para o Inter no Beira-Rio. A Nelsinho até me mandou uma mensagem ontem dizendo que ele está equivocado, que depois do título brasileiro, o Bahia enfrentou o Inter pela Libertadores lá e que ganhou. Sul-Americana também. Então, e vários outros momentos, eu sinto a necessidade de nivelar por baixo para ele se sobressair. Por exemplo, no Campeonato Baiano, o Bahia tinha não sei quantos anos que não ganhava não sei quantas partidas seguidas e agora comigo. Então, assim, realmente ele mostra que não sabe a força desse clube e dessa torcida. A minha preocupação, Ju, é amanhã. Infelizmente, o torcedor do Bahia está precavido, não está confiante para amanhã, mas eu também acho que o torcedor do Bahia também está preocupado com o seguinte: será ganhando amanhã, passando, o que é que ele vai fazer? Aí pronto, o Bahia não chega às quartas de final da Copa do Brasil há não sei quantos anos, vai dar moral a ele para sair por cima. Então, eu já vi torcedor do Bahia falando que era melhor ser eliminado amanhã. Não, mas também não é tanto não, gente. Tá tão chateado com o Paiva que eu já vi, sério, eu já vi comentário. Não é pra tanto. Eu acho assim, o torcedor ele tá bem consciente, né? É óbvio que o lado passional sempre vai falar, né? Daquela coisa, ganhou, classificou, pronto, já estamos organizados. Mas Série A, a história
história está bem diferente. A sequência que o Bahia vai ter aí de Fortaleza, acho que Cruzeiro, E né? Palmeiras. Só tem pedreira. Só jogo difícil, como é uma Série A, né? Que até os times que estão na parte de baixo da tabela geralmente impõem dificuldades, são equipes, né, que, como a gente costuma dizer, não existe favoritismo. Então, assim, acredito que o Bahia tem chances de garantir a vaga amanhã, né? Reais. Acho que está completamente aberto para os dois lados e que vai depender muito das escolhas do treinador. O que preocupa muito, Gil, como falando, o Santos também não é esse time todo, como tem sido o normal nos últimos anos, é um time com muito garoto, muita aposta, não é só que uma coisa absurda que acontece na Vila Belmiro, em que os guris que sobem de lá, todos são muito bons de bola, mas ainda assim são jogadores inexperientes, né? Então o Bahia conseguiu segurar um pouco o Santos lá, tem a chance de decidir em casa, mas o que é que preocupa a gente? Exatamente... eu estava até vendo um meme esses dias, né, do pessoal com o Paiva fazendo um sorteio, né, de qual time eu mando Tipo para campo bingo. hoje. Ninguém sabe exatamente. Então, a gente não sabe se o Bahia vai ter aquele meio de campo fragilizado que a gente tem visto nas últimas partidas. A gente não sabe se Rezende vai jogar de volante ou de zagueiro e por aí vai. Então, é o seguinte, o Paiva, ao mesmo tempo que ele se mostra muito perdido, ele se mostra também não entender a grandeza do Bahia, a importância do Bahia no cenário nacional, né, e a expectativa, a gente sabe, né, como até foi reforçado várias vezes, é o ano zero, né? Até o Ferran Soriano falou, é o ano zero, beleza. Mas o mínimo que se espera é um time competitivo. A gente não tem um time competitivo. O Bahia não tem um time competitivo. E né? o Bahia é sofre facilmente de um mal. engolido. Sofre de um mal. Quando o Bahia sai para jogar fora, ele sofre de nanismo técnico. Também. O que é isso? Ele se intimida, respeita demais o adversário. Não tem personalidade para chegar. Por exemplo, o Fortaleza. É um time do top do Bahia. Mais ou menos, na sua história. Hoje está um pouco acima do que o Bahia. É só ver as últimas colocações. Mas o time do Fortaleza, quando vai jogar com o Corinthians, quando vai jogar no Beira-Rio, quando vai jogar no Mineirão, joga com personalidade. Ele tem um padrão. É um estrangeiro, o Vojvoda, que é argentino, montou um grupo, estava direitinho. Eu estava vendo, por exemplo, Pedro Caixinha, que é português como ele, o treinador do Bragantino, no jogo contra o Santos, com alguns jogadores que passaram pelo Bahia, como Juninho Capixaba e Eric Ramírez. Ele montou o negocinho dele, bonitinho, e envolveu o Santos. E acho que o Odair Hellmann, que é um treinador nível médio, mas ele tem um grupo, até pela própria necessidade do Santos de fazer dinheiro, de garotos que saíram da base, mas garotos talentosos que ele está botando para jogar. Como contra a equipe do Bragantino, ele armou um esquema, mas o Pedro Caixinha, português e formado no país dele, um treinador bom, que o Bragantino foi buscar lá fora, ele arrumou o time, envolveu o Santos e ganhou a partida tranquilamente. Como viu outro jogo que o Bahia podia ganhar, mas não ganhou, terminou empatando lá na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. E esse time do Bahia também já mostrou algumas fragilidades emocionais, né? O Bahia normalmente começa com... São duas variáveis. Ou o Bahia começa muito mal e é engolido pelo adversário e toma logo 2 gols no começo da partida e morre. O Bahia não consegue reagir. Ou o Bahia começa com um ímpeto muito grande, pressionando, não faz o gol. Quando dá uma baixada do ritmo, toma o gol, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. O certo, basicamente, certo é que o Bahia vai tomar gol amanhã. Agora tem que ver se vai conseguir reagir. E sobre o que Léo falou de, não tem mais a quem reclamar. Tem sim, tem forma de reclamar. Porque é o seguinte, quando o torcedor do Bahia foi lá e voltou a favor do Bahia virar uma SAF, né, o torcedor sabe, o torcedor não é louco, ele sabe que ele perderia o poder de voto de decisão, né? O grupo lá, o grupo City que vai decidir agora. O que o torcedor pode fazer é como se fazia antigamente, antes do Bahia também ser democrático. Não ir para estádio. Se o Bahia for eliminado da Copa do Brasil pelo Santos, jogando mal, o próximo jogo em casa não ir ninguém. Não ir ninguém. É a única forma que o City vai falar, porra, tô com a média de 30 e poucas mil pessoas por jogo. Como é que agora deu 5? O que tá acontecendo? Essa é a insatisfação. O torcedor tem que entender que a única forma de protesto hoje dele é não ir para o jogo, não ir para estádio. Infelizmente, é a única forma. Mas, realmente, o nível, né, de chateação tá lá em cima. Como o Sam disse, o copo tá transbordando. Já tá quase cheio.